Bem, pessoal, então, na aula 1 a gente falou, né, explicou o que é o Bitcoin, o que é o blockchain, como funciona, né, e aí na aula 2, o que são os contratos inteligentes, né, os aplicativos descentralizados. A gente viu sobre centralização e descentralização, né, nas exchanges, em cada uma das criptos, né, o nível de concentração em cada uma delas. A gente explorou um pouco sobre a interferência governamental e a criação de criptos centralizadas por parte dos países, por parte dos bancos centrais, não é verdade? E hoje a gente entra na questão do modelo de consenso em cada uma das criptomoedas, né? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Então, pessoal, modelos de consenso. Eu não sei se tinha alguém aqui assistindo a live no meu canal com o embaixador Ida Algorand, e a gente falou muito sobre isso aqui, sobre o assunto aqui dessa terceira aula, que são os modelos de consenso, né? Por quê? O que é um modelo de consenso? Primeiro, né? O modelo de consenso é o tipo de estrutura de uma criptomoeda que garante a sua segurança, tá? Então, no caso do Bitcoin, o modelo de consenso é esse aqui, ó, Proof of Work, né? É um modelo de prova de trabalho, onde a gente tem os participantes da rede, os nós validadores, que a gente chama, que no caso do Bitcoin são os mineradores. Então, os mineradores, eles que garantem a segurança da rede, né? E eles que validam cada uma das transações, cada uma das transferências que todas as pessoas fazem, são os mineradores, então, que executa esse trabalho de validar, verificar a veracidade e incluir todas as transações dentro de um bloco, e esse bloco, então, é colocado ali na corrente, na blockchain, né? Agora, não existe somente esse modelo de consenso, né? Os dois principais, que é o que a gente vai focar aqui no curso, é o modelo de mineração, como o Bitcoin, e o Proof of Stake. Proof of Stake é o modelo, é a prova de consenso de participação, tá? Vou até aproveitar que a gente colocou aqui o slide maior para ler essa definição e aí a gente vai conversando e vou te explicando. As blockchains com puro mecanismo de consenso, Proof of Work, como o Bitcoin, né, só podem ter novos blocos adicionados por mineradores que investem em equipamentos potentes para ter maior eficiência na tentativa de adivinhar a resposta para os problemas matemáticos, né? Então, aqui, por exemplo, qual outra moeda que é Proof of Work, assim como o Bitcoin? Por exemplo, Ethereum, né? O Ethereum também tem mineradores, também precisa de pessoas que têm computadores potentes, resolvendo cálculos matemáticos para garantir essa segurança, né, e a fluidez da rede. A gente tem, por exemplo, o Litecoin, né, Monero, enfim, várias outras criptos que precisam desse trabalho, pessoas que vão empregar a chamada força computacional, ou muitos, ou centenas, milhares de computadores trabalhando ali para garantir a segurança da rede. E a segurança vem justamente disso, porque é descentralizado, então tem ali centenas, milhares de participantes ao redor do mundo fazendo esse trabalho, né, de empregar sua força computacional na resolução desses problemas matemáticos, e eles são recompensados em criptomoeda. Então, no caso do Bitcoin, vamos supor que eu tenho lá 1.000 computadores trabalhando, né? De 10 em 10 minutos, um novo bloco adicionado à rede, é descoberto ali o cálculo, geralmente a cada 10 minutos.
Então, se eu tenho lá meus 1000 computadores rodando e eu adivinhei, meus computadores conseguiram resolver aquele cálculo, eu vou e ganho a recompensa por minerar esse bloco. Qual é a recompensa hoje? 6,25 bitcoins, tá? Então, eu ganho 6 bitcoins se eu conseguir extrair aí um bloco e adicionar na rede. Essa recompensa começou com 50 bitcoins e dava para minerar com um notebook, com um computador pessoal. Então, da sua casa, um computador só pessoal, no início do Bitcoin, você conseguia ganhar 50 bitcoins, né? E não era difícil, você deixava ali minerando 24 horas por dia com um computador normal e você ganhava 100, 200, 300 bitcoins, né, por dia. Bem, isso estou falando bem no início, tá? Mas naquele início não se tinha nenhum tipo de perspectiva de que o Bitcoin seria o que é hoje, né? Tanto é que ali a primeira transação que realmente definiu um preço para o Bitcoin foi o rapaz lá que pagou 10.000 Bitcoins em 2 pizzas, né? Então, aquela ali foi a transação que deu início, de fato, ao Bitcoin como uma moeda transacional para se adquirir produtos e serviços. Foi a partir dali, foi o pontapé inicial para que tudo chegasse ao que é hoje, tá certo? Então, o Proof of Work é isso, é essa mineração, esse trabalho que depende de computadores potentes para adivinhar a resposta, né, de problemas matemáticos e ganhar a recompensa a cada bloco que se consegue minerar, tá? Aí diz assim, ó, enquanto os mineradores podem escolher qualquer chain para minerar, já vou entrar no detalhe o que é chain, né? A rede como um todo, né, todos os participantes, só aceitará a chain que possuir o maior acúmulo de proof of work, né, de força computacional, como chain legítima. Isso significa que os mineradores são incentivados a minerar na chain mais longa. E quando vem um novo bloco válido, tentam encontrar a resposta para o problema matemático do próximo bloco, permitindo que construam no sobre anterior. Então, chain é o seguinte, ó. Aí eu vou voltar naquele desenho aqui da blockchain. Esse. Então, ó, isso daqui é uma representação, né? Uma representação aí em imagem do que é um blockchain. Então, aqui é um bloco. Então, eu tenho o código que identifica o bloco. Imagina que todos esses números aqui dentro são as transferências, as transações que são feitas, né? Que as pessoas querem fazer, e o minerador, então, que encontra o cálculo do bloco, coloca o maior número possível de transações aqui dentro, porque ele também ganha a taxa, né? Que é paga por cada transação. Então, ele tem o interesse de colocar o maior número possível aqui, e a partir do momento que ele faz a inclusão do bloco aqui na chain, né, nessa corrente, está vendo essa correntezinha amarela? Todos os outros participantes, ó, aí a chain continua e já fica todo mundo trabalhando para incluir esse próximo bloco aqui e incluir as transações, e assim sucessivamente. Só que imagina o seguinte, que isso aqui que é a chain, né? Tem a corrente, bloco, corrente, bloco, corrente, bloco. Então, aqui está a chain válida, verdadeira, onde todas as transações estão sendo arquivadas, né, de forma imutável, que ninguém consegue alterar. Mas o blockchain, ele permite várias chains. Então, imagina que tem 4, 5, 10 correntes. Os mineradores eles podem criar diferentes correntes, né? E ir adicionando o bloco em muitas correntes diferentes. Não existe só uma corrente. Mas a questão é a seguinte: o sistema ele é seguro porque a corrente que é a verdadeira, a original,
será aquela que mais de 51%, né, que a maioria estiver. Então, aonde a maioria estiver, é a corrente verdadeira, é a corrente válida. Então, ao longo do tempo, vão surgir outras correntes, né? Imagina que você está dirigindo seu carro, tá? E aí você está numa rodovia que tem a maior parte dos carros está seguindo numa determinada direção. Só que de repente você ficou em dúvida e você acabou entrando numa outra pista. Você achou que ia mudar para a faixa da direita da mesma rodovia, mas você acabou saindo numa agulha e foi para uma outra rodovia. O que que você vai fazer quando você percebe, poxa, não, a maioria das pessoas que está indo para a mesma cidade que eu estou vendo que elas foram para lá e eu estou indo para o outro lado. Poxa, eu estou errado aqui. Você vai pegar o retorno, você vai voltar para a rodovia certa. Não é assim? Então, uma analogia um pouco, né, rudimentar, mas é bem pertinente, porque é exatamente assim que funciona. Em algum momento, o minerador vai sair da corrente verdadeira, principal, e ele fica lá tentando minerar bloco em outra corrente. Quando ele perceber que a maioria não foi com ele, que foi para o outro lado, ele, opa, tá errado, então eu tenho que voltar para essa corrente aqui. Então, o blockchain ele tem diversas correntes dentro desse sistema, desse software, né? Existe a possibilidade de se construir diferentes correntes, mas a corrente verdadeira e válida será aquela em que a maioria estiver. É o consenso da maioria, tá? E, por exemplo, vou dar um exemplo de um tipo de situação que acontece uma bifurcação dessas correntes. Por exemplo, existe, como a gente falou, existem milhões aí de computadores, eu acredito que já está na faixa de milhões. Milhões ou milhares, centenas de milhares de computadores minerando Bitcoin, ligados ao mesmo tempo para resolver o cálculo matemático da recompensa de um único bloco. Então, o mundo inteiro está correndo atrás de uma coisa única, né? Resolver o problema matemático daquele bloco e ganhar a recompensa, tá? E aí, de vez em quando, sabe o que acontece? Dois mineradores diferentes conseguem resolver o cálculo no mesmo segundo, no mesmo instante, ou com uma diferença ali de milésimos de segundo. E aí, quando isso acontece, o que ocorre? Os dois ganham a recompensa e se cria dois blocos diferentes, né? E aí, o que vai acontecer? Se criou dois blocos. O próximo bloco ou vai seguir o da esquerda ou da direita, né? Então, se criou duas correntes, né? Porque, por exemplo, se todos os outros participantes ficarem divididos, se cria, então, duas ramificações de chains. Isso que é chains, correntes de blocos. Então, o que acontece? Aquele que aí tem a resolução de conflito, os mineradores têm lá seus critérios, e de acordo com os critérios, aí a parte de computação, eles vão definir que o da esquerda ou da direita que é o bloco válido, e a maioria vai com ele, e aquele bloco ali, o cara até descobriu o cálculo, mas ele não vai ganhar a recompensa, né? E aí fica pelo caminho. Então, o que acontece? A gente tem diversos casos em criptomoedas, e é por isso que eu estou trazendo esse assunto, né? Talvez você possa pensar assim, poxa, mas é um assunto mais de parte técnica, poxa, mas eu queria, de repente, saber ali a parte prática ali de investir, mas isso é super importante, você conhecer como funciona, sabe por quê? Por exemplo, do Bitcoin já nasceram várias outras criptomoedas, né? Quem não está há muito tempo no mercado não vai saber disso, mas quem está há mais tempo sabe que existe o Bitcoin Cash, por exemplo. O Bitcoin Cash ele foi um chamado fork, um fork do Bitcoin principal. O que é o fork? É uma separação da chain. É o mesmo sistema, o mesmo blockchain, só que passou a minerar uma outra corrente e abandonou
a corrente principal, tá? Então, por que houve essa separação? Por exemplo, no caso do Bitcoin Cash, isso aconteceu em 2017, tá? Em 2017, havia entre os desenvolvedores, e isso acontece porque as criptomoedas, a maioria delas, são descentralizadas. Então, assim, não existe uma pessoa que manda, existe o grupo de desenvolvedores, os mineradores, existe a comunidade que administra, ele faz a gestão daquela moeda. Então, não há unanimidade. Eles também têm divergências entre si. Então, o Bitcoin naquela época, em 2017, surgiu uma divergência. Por quê? Porque o Bitcoin ele não é escalável, ele é lento, né? Ele é muito ineficiente, ele só tem um bloco a cada 10 minutos, né? E aí, dentro de cada bloco não cabe quase nada, centenas de transferências só, não cabe milhares, dezenas de milhares de transferências, não cabe, cabe pouca coisa, né? Então, por exemplo, se eu transferir Bitcoin para o Ricardo, ele vai ter que esperar no mínimo 10 minutos para enxergar o saldo lá na conta dele, né? E se você transferir Bitcoin da sua carteira pessoal para uma exchange, você tem que esperar mais de 1 hora, porque normalmente as exchanges elas só validam o teu depósito depois de 10 confirmações de rede, 10 blocos à frente. Por que a exchange fala isso? Justamente para não ter esse desequilíbrio. De repente, no exato momento ali que você fez o depósito, ela poderia validar o teu saldo justamente no próximo bloco, só que a blockchain pode ser revertida, né? Tanto pode ser revertida porque aquele bloco da tua transferência não foi considerado válido, ou então porque pode acontecer um ataque de 51%. Por exemplo, se algum participante mal intencionado obter mais de 51% da capacidade computacional da rede, ele pode tentar reverter transações para roubar alguém. Então, por isso que a exchange ela pede 10 confirmações, porque é praticamente matematicamente impossível alguém ter essa força computacional para reverter 10 blocos, né? Não vai ter. Então, é por isso que a exchange faz isso, né? Então, você pode ver, você pode perceber que o Bitcoin ele é muito lento, né? Ele não tem uma capacidade grande de processamento de transações, né? É muito lento. E aí tinha uma galera, um grupo de desenvolvedores que tinha algumas soluções na mente. A gente tem que aumentar a capacidade do bloco, né? Por quê? Porque aí a cada 10 minutos, a gente com um bloco maior, com uma capacidade maior, a gente vai incluir mais transações nesse bloco. E aí, com isso, o Bitcoin vai ficar mais rápido. Só que uma boa parte dos mineradores não queria essa alteração, né? E muitos não queriam porque eles não estavam interessados nas taxas de transferência dos usuários. Eles estavam interessados em ganhar a recompensa do bloco, né? Então, por isso que eles não queriam aumentar o tamanho do bloco, porque o interesse era ficar ganhando a recompensa do bloco. E aí o que acontece? Então, chegou um momento que ficou insustentável, o Bitcoin Cash, o pessoal que apoiava essa ideia de fazer algumas mudanças, algumas melhorias para dar escalabilidade ao Bitcoin. O que aconteceu? Em determinado momento, se não me engano foi em julho de 2017, esse grupo botou uma data, definiu uma data. A partir de tal data, a partir de tal bloco, a gente vai se separar da corrente principal e a gente vai começar a minerar essa corrente alternativa aqui. E aí, uns 30% dos mineradores na época fizeram isso e se desplugaram da corrente principal e fundaram o Bitcoin Cash, né? Que existe até hoje.
E olha o que acontece quando se decide fazer isso, se dividir a criptomoeda, o ecossistema da criptomoeda. Criptomoeda Proof of Work, que precisa de mineração. O que aconteceu? Quem tinha Bitcoin na corrente principal, por exemplo, eu tinha, vamos supor, não tinha, tá, pessoal? Seria maravilhoso se eu tivesse, não tinha, mas vamos supor que eu tivesse 10 Bitcoins. 10 Bitcoins na cadeia principal, né? Aí, quando desprendeu, nessa outra corrente aqui, eu também passei a ter 10 Bitcoin Cash. Duplicou o meu saldo. Por que duplicou meu saldo? Porque o passado das correntes era o mesmo, né? O passado das correntes era o mesmo, a partir de um determinado ponto que separou. Então, todo mundo que tinha Bitcoin passou a ter o mesmo saldo em Bitcoin Cash. Ou seja, você ganhou uma quantia de uma nova criptomoeda, né? Isso não é bom, essas separações nunca é visto como algo bom. Por quê? Primeiro, porque dividiu a comunidade, né? Segundo, porque você expõe, pode trazer algum tipo de problema técnico. Não funciona, não trouxe, tá? Não houve nenhum problema no Bitcoin com a separação do Bitcoin Cash. Mas na época, era uma coisa nova que ninguém sabia o que podia acontecer e houve até uma preocupação de que poderia afetar o funcionamento do Bitcoin, mas não afetou em nada, tá? Igual aquela história do bug do milênio, né? Quando os computadores passassem no ano 2000, que poderia gerar um colapso no sistema de informação e não aconteceu nada. Então, foi tipo isso que aconteceu na época, e eu me lembro que eu vendi meus bitcoins antes do fork, antes da separação, justamente para não correr o risco do preço desabar se acontecesse alguma coisa, né? E aí depois eu comprei após confirmar que não ia ter nenhum problema técnico, né? Então, pessoal, isso que é um fork. Quando você ouvir, tal criptomoeda vai fazer um fork, vai surgir uma nova cripto a partir de uma corrente do blockchain que já existia, tá? Então, aí depois do Bitcoin Cash, e o Bitcoin Cash, pessoal, ele bateu tipo $10.000 em 2017. Então, imagina, você tinha um Bitcoin, você ganhou um saldo de uma nova cripto, e essa cripto que você ganhou de graça chegou a $10.000 em questão de 4 meses, né? Hoje está na faixa de 600, $500 o Bitcoin Cash, nunca mais voltou para o patamar que já foi um dia e nem vai voltar, tá? Porque ela não tem mais atratividade nenhuma, mas muita gente ganhou ali muito dinheiro vendendo Bitcoin Cash, porque ganhou um negócio de graça que explodiu. E por que explodiu naquela época? Porque muita gente acreditava que o Bitcoin Cash é que conseguiria predominar, que ganharia liderança de mercado. Poxa, por quê? Porque se, poxa, eles estão implementando melhorias que o Bitcoin não tem, então é eles que vão ganhar essa corrida, né? Mas não foi. A questão da comunidade se manter unida, o fato da maioria, 70% da comunidade, se manter fiel ao projeto original do Bitcoin, fez com que ele predominasse e o Bitcoin Cash só caísse de lá para cá, tá? Esse é um caso de fork de chain, né? Separação da corrente de blocos. Um outro caso que eu gosto de contar, para dar esse exemplo, que é muito bacana, é o caso do Ethereum, né? O Ethereum já teve um fork tanto que se você for na Binance ou outra corretora grande, você digita Ethereum, você vê que tem Ethereum e tem Ethereum Classic. Já reparou isso? Ethereum e Ethereum Classic. ETH é a sigla do Ethereum e ETC é a sigla do Ethereum Classic. E como que foi o caso de separação deles? Foi o seguinte, como a gente viu na aula passada, o Ethereum é a versão 2.0 da blockchain.
Ele não serve só para armazenar dados e fazer transferências, servir como moeda. Não. Ele tem os contratos inteligentes e os aplicativos descentralizados. Então, ele permite que se crie estruturas de informação que pode ser usado por governos, grandes empresas, né, pequenas empresas, enfim, pode substituir cartórios, pode substituir, né, departamentos públicos, enfim, pode substituir muita coisa. Então, o Ethereum, que tem a visão de ser o grande computador global descentralizado, ele começou a fazer muitos lançamentos. Porque, assim, ó, dentro do Ethereum, da blockchain do Ethereum, existem várias criptomoedas, né? Por exemplo, se a gente aqui se reunir e quiser criar uma criptomoeda, a gente não precisa construir um blockchain, que dá muito trabalho. A gente pode usar o Ethereum. É muito fácil criar uma criptomoeda dentro do Ethereum, tá? Então, começou a surgir muito lançamento de criptomoeda, os chamados ICOs, né? Que é o Initial Coin Offering, né? Ou oferta inicial de moeda. Então, naquela época, ficou uma febre de lançamento de oferta inicial de moeda. E em um desses lançamentos, esses lançamentos era assim, tinha o site que falava do projeto e tinha o endereço de Bitcoin, Ethereum, Litecoin para você depositar. Então, você depositava lá e você recebia esse token na sua carteira de Ethereum. E aí, o que aconteceu? Um desses projetos foi hackeado. O hacker, ele invadiu o site e ele trocou a carteira destino para receber o dinheiro e botou a carteira dele. Então, o hacker ficou recebendo e fez um estrago de 150 milhões de dólares. Hoje em dia, isso não é nada, né? Porque a capitalização das criptos já passou de 2 trilhões de dólares. Mas naquela época era muito dinheiro. E se nada fosse feito, poderia afundar o mercado de criptomoedas, ia ficar muito mal visto. Então, a comunidade do Ethereum naquela época se reuniu para entender o que podia ser feito. E aí eles fizeram o seguinte, olha, se os mineradores, se a gente pegar, unir a nossa força computacional, né, para ter mais de 51% da força computacional, o que a gente faz? A gente reverte a cadeia de blocos e a gente reverte a blockchain até uma transação antes ou até um bloco antes do roubo, né? Então a gente volta todo esse tempo que o pessoal ficou depositando, a gente volta até o início, até antes do lançamento desse projeto, e aí a gente continua uma nova corrente a partir de então, que a gente isola o saldo do hacker e todo mundo recupera o seu dinheiro de volta. Aí, pô, todo mundo gostou, né? Porque ia devolver o dinheiro de todo mundo. Só que uma parte da comunidade não aceitou. Por que eles não aceitaram? Porque eles achavam, né? Eles acham ainda até hoje, eles acham que a blockchain foi criada para ser imutável, para ser irreversível, para ter transações com segurança acima de tudo. Então, independente de ter acontecido um roubo ou não, roubo pode acontecer em qualquer lugar, né? E o que eles não poderiam fazer era reverter a blockchain por causa do roubo. Eles não aceitaram fazer isso. Mas a maior parte da comunidade, mais de 51%, aceitou. Eles reverteram a blockchain e resolveram a situação do roubo. Mas uma minoria, mas uma parte relevante da época não aceitou e continuou minerando a chain, a corrente, a cadeia do roubo, onde houve o roubo, entendeu? Então, a partir daí, essa corrente que seguiu o caminho ali, o caminho com o ataque, com o roubo,
virou o Ethereum Classic. Então, eles se intitulam Ethereum Clássico, porque eles não fugiram, né? Isso eles falando, né? Porque a gente não fugiu dos fundamentos e dos valores que nos fizeram chegar até aqui. Então, nós somos o Ethereum Clássico, né? Porque a gente foi fiel aos fundamentos clássicos da descentralização e do blockchain, porque eles acharam que aquela intervenção não poderia ser feita, mesmo que fosse para salvar todo o ecossistema cripto. E aí se separou e saiu, então ficou duas moedas diferentes. O Ethereum Classic existe até hoje. Mas qual é o preço do Ethereum Classic? $30, $20. Esse, né? Essa nova moeda que aceitou o roubo não vingou e hoje não vale quase nada. E o Ethereum, onde estava a maioria, que retrocedeu a blockchain e foi para o outro lado, está aí até hoje com o Ethereum batendo quase $4.000 por unidade, né? E o hacker ficou só com dinheiro só no Ethereum Classic e usou lá e realmente roubou lá, ficou com dinheiro, né? Mas ficou com dinheiro só em uma das moedas, na outra não, tá? Então, é importante vocês entenderem isso, por quê? Porque em algum momento no futuro podem acontecer outros forks. Pode nascer um novo Bitcoin, uma nova moeda a partir do Bitcoin, a partir do Ethereum, a partir de qualquer moeda que usa o modelo de consenso Proof of Stake, Proof of Work, tá? Por isso que fala que é modelo de consenso, porque tem que manter o consenso. Quando não há consenso, há o quê? O fork, a separação das correntes. Mas em cada uma dessas correntes que separou, existe uma criptomoeda diferente e você tem o mesmo saldo em todas elas, tá? Depois do Bitcoin Cash, dessa primeira separação, aí virou moda. Aí o pessoal maldou, falou assim, poxa, se o Bitcoin Cash deu certo, né? Se a gente fizer um fork do Bitcoin, a gente já nasce com uma criptomoeda grande, com milhões de usuários no mundo todo. Quer saber? Vamos fazer também. Aí nasceu o Bitcoin Gold, o Bitcoin Diamond, o Bitcoin Silver, o Bitcoin não sei o que lá. Enfim, tem mais de 10 Bitcoins que já saiu de dentro do Bitcoin, né? Mas nenhum deles teve relevância, nenhum deles conseguiu vingar, somente o Bitcoin original, né? Então, mas é importante entender como funciona esse mecanismo. E aí, voltando para lá, para a definição, ó, por isso que aqui, ó, aí vamos repetir aquele trecho para vocês entenderem. Cada vez que o minerador adivinha uma resposta válida, ele pode construir um bloco permitido pela rede. Enquanto os mineradores podem escolher qualquer chain para minerar, agora você já entende, né? Que o minerador pode escolher qualquer chain para minerar, mas ele vai buscar minerar na chain que estiver a maioria. A rede só aceitará a chain que possui o maior acúmulo de proof of work, né? Maior acúmulo de gente minerando, né? Como a chain legítima. Isso significa que os mineradores são incentivados a minerar na chain mais longa. E quando vem um novo bloco válido, tentam encontrar resposta para o problema matemático do próximo bloco, permitindo que construam sobre o anterior. A dificuldade de reescrever a blockchain é o que torna possível o funcionamento da rede como um ledger. O que é ledger? É um livro-razão, um livro contábil, né? O blockchain é como se fosse isso, um grande livro-razão, onde são registradas todas as informações, só que é um livro que não fica armazenado em um único lugar. Ele é distribuído de forma descentralizada para todos os participantes ao redor do mundo ao mesmo tempo, de forma online, né? É por isso que, cara, não tem como. Como é que alguém vai alterar, né? Se fosse um único livro na mão de uma única pessoa, alguém vai lá, apaga e escreve outra coisa. Mas como fazer isso quando tem uma cópia
na mão de cada uma de milhares de pessoas mundo afora. Se fizer isso em um livro, não, aqui, ó, meu saldo é tanto. Não, mas espera aí, mas o teu saldo é tanto só nesse livro, porque nos outros 9.999 você não tem esse valor. Então, você não tem esse valor. É assim que funciona o consenso, né? A informação tem que estar batendo em todos os participantes, pelo menos na maioria, pelo menos acima de 51%. Então, o que vale é o que está constando em mais de 51% aí dos validadores, não necessariamente no número de pessoas ou participantes, mas na força computacional, na capacidade de resolução ali dos cálculos matemáticos, que hoje, como a gente viu, é concentrado. A gente tem grandes empresas minerando, mas mesmo tendo essa concentração, grandes nomes e grandes empresas minerando, mesmo assim, elas não conseguem ter 51% da capacidade. Para que isso acontecesse, precisaria juntar, tipo, as 5, as 10 maiores para tentar fazer um ataque. Mas por que elas fariam isso? Se elas que gastaram mais dinheiro do que todo mundo para montar o parque de mineração, se elas são as que têm maior quantidade de bitcoins rodando, guardado em carteira, então não faz sentido. Se eles se unissem para atacar a própria rede, para alterar alguma coisa, para roubar o saldo de alguém, o preço da criptomoeda ia despencar, né? Ao vazar a informação, porque é questão de minutos para vazar, de que a rede foi ali corrompida, sofreu um ataque, a criptomoeda ia ser despejada e não ia valer nada, então eles iam ter atacado e roubado algo que não vale nada. Então, por isso que o Bitcoin ele é extremamente seguro, porque ele foi construído num modelo de que não há nenhum incentivo para tentar roubar, atacar, sabotar a rede, nenhum. Né? Pelo menos por parte de quem está minerando. E só pode atacar realmente quem está ali, como um participante ativo. Né? Lembrando, Bitcoin não pode ser hackeado. Por quê? Porque não existe um servidor central. Não existe. Ele é descentralizado e distribuído. O único tipo de ataque que pode acontecer é esse de 51%. Só que o que a pessoa ganha fazendo isso? Ganha nada. Se ela tem uma força, uma capacidade computacional para ter mais de 51%, é muito melhor ele minerar de forma honesta, porque aí ele vai ganhar a maioria dos blocos, né? Porque ele tem toda essa força, então ele vai ficar ganhando a maioria das recompensas. Vai valer muito mais a pena financeiramente ele agir a favor da rede do que contra ela, né? Olha que legal. Então, o protocolo, o código, ele é matematicamente projetado para não ter esse tipo de fraude, esse tipo de ataque. Ele não depende da boa intenção, da boa fé dos participantes. Não, não precisa. Ele é matematicamente projetado para não precisar e todo mundo trabalhar a favor, tá? Bem, então, Proof of Work. Alguém quer perguntar alguma coisa de Proof of Work? Não, não? Tranquilo? Beleza. E o Proof of Stake? Porque o que acontece? O Proof of Work ele é muito seguro, né? Como eu acabei de explicar sobre o Bitcoin, ele é muito seguro. Mas ele tem um grave problema. Ele é muito lento. Ele é lento, ineficiente, de alto custo, energético principalmente, né? Tem que ter uma queima de energia elétrica altíssima para fazer esse modelo de consenso. E o Proof of Stake não precisa de nada disso. Ele é rápido, ele é super veloz, transações ultra rápidas, ultra baratas e sem computador, sem precisar de força computacional. Mas ele tem o problema da segurança. Ele é menos seguro do que as criptos que têm mineração. Né? Mas vamos entender primeiro o que é o Proof of Stake para a gente ver aí o lado positivo e negativo de cada um. O consenso Proof of Stake, né, ou POS, ao pesquisar alguma cripto na internet, pode ser que vocês se deparem
só com a sigla, tá? Pode ser que não venha escrito se a moeda é Proof of Stake. Vai ter só POS, aí você já sabe que é Proof of Stake. O consenso POS é um método alternativo usado para decidir quem pode adicionar novos blocos e verificar o estado atual da blockchain. Em vez de mineradores que competem para resolver problemas matemáticos, no caso do POS, o próximo construtor de blocos é determinado por um processo baseado no número de moedas guardadas em carteiras, ou stake, né? Este processo acredita que aqueles usuários com maior stake tomarão decisões mais responsáveis para manter a integridade da rede. Então, ó, funciona da seguinte forma. Vamos supor que a gente cria uma criptomoeda que não vai ter mineração, vai ser 100% Proof of Stake. E aí, como é que funciona? A gente só vai precisar de um computador, mais ou menos. Algumas redes precisam de bons computadores, do mesmo jeito. Mas existem algumas moedas que, com o computador que você tem em casa, você pode ser um participante validador, tá? Só que você vai ter que ter, ó, uma quantidade de moedas e em alguns casos você tem que ter uma quantia muito grande. Você tem que investir muito dinheiro. Então você tem que comprar as moedas, guardar em carteira própria, né? Não é exchange. Como a gente viu, o exchange não é carteira. Então, a gente mantém a cripto na nossa carteira, se conecta ao sistema da moeda e se cadastra para ser um nó validador. Se chama nó ou node, né? Os nodes são as pessoas que vão trabalhar pela segurança da rede. Então, você se cadastra para ser um node, um nó validador. Eles vão verificar o teu saldo em carteira, tá? E a partir de então, você começa ali a participar do sistema de votação e o peso do teu voto é proporcional ao saldo que você tem em moeda. Então, uns têm um peso maior, outros têm um peso menor, conforme o saldo de cada um, tá? Então, existem ali centenas, milhares de pessoas, cada um tem um saldo diferente e existe uma grande quantia ali em saldo comum de todos, certo? Cada um com um pouco. Então, quando os usuários estão transferindo milhares, centenas de milhares de usuários fazendo diversas transações, né? Aí vai se colocando os blocos, tá? Na blockchain, mediante a definição que foi feita no protocolo. Então, por exemplo, em algumas moedas Proof of Stake é por sorteio. Então, você tem lá N participantes, como nó validador. Aí faz um sorteio e aquela pessoa que foi sorteada é que vai fazer a inclusão do bloco na blockchain e vai ganhar recompensa, tá? Alguns não é por sorteio, né? Por nível de participação, né? Então, todo mundo ganha um pouquinho, vamos dizer assim, valida o bloco automaticamente e cada um ganha uma fraçãozinha de acordo com o volume de saldo de cada um. Então, você sempre vai estar ganhando, sempre, 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 mas proporcional ao saldo que você tem, tá? Então, existem algumas variações de POS, mas o principal é o seguinte: os blocos são ultra rápidos porque não tem cálculo matemático nenhum, tá? Para as validações. E como é que entra a questão da segurança? Tem que haver o consenso. Então, quando um novo bloco é incluído, todo mundo tem que estar de acordo. Se acontecer alguma coisa estranha na rede e as pessoas começarem a discordar, aí entra em verificação e conforme for, pode acontecer até um retrocesso de bloco, tá? E aí esse que é o problema, né, do Proof of Stake, porque pode demorar até se perceber que houve alguma coisa. E aí depois vai ter que reverter muitas transações, muitos blocos, e isso pode gerar muito problema, né? Esse é o ponto. Então, e pode ser revertido
assim, desde que haja ali o consenso, mas é muito mais fácil de se mexer do que em uma que precisa minerar, né? Até porque não se gasta energia elétrica para voltar à blockchain, né? Não tem todo esse custo envolvido, custo zero praticamente, né? Então, basicamente essa é a estrutura. Aí vem a segunda parte que é bem bacana, ó. O mecanismo de consenso POS elimina a necessidade da mineração, extremamente custosa energeticamente. Mas essa falta de gasto energético cria outro problema, às vezes chamado de nada em risco. No caso de uma chain que sofreu fork, caramba, olha como é que vocês estão ficando técnico agora, né? Ó, no caso de uma chain que sofreu fork. Então, o que essa frase quer dizer? Ó, no caso de uma chain que sofreu fork. No caso de uma chain que sofreu fork é o seguinte, no caso de uma moeda que estava todo mundo aqui, ó, na mesma chain, todos os blocos na mesma corrente, e sofreu fork, ou seja, alguns se separaram e começaram a minerar, não, começaram a adicionar blocos por outro caminho, né? Isso que significa essa frase. No caso de uma chain que sofreu fork, os forjadores do POS, né, forjar é geralmente um substitutivo para minerar, eles são incentivados a minerar em ambas as chains. Aí é que está o problema, né? Porque na mineração Proof of Work, que você gasta energia elétrica para estar lá minerando, se você começa a minerar numa outra chain, de repente, você não vai continuar minerando lá, porque você sabe que não é a chain verdadeira. E aí, o que acontece? Você sabe que você vai estar gastando energia elétrica, computador, tempo, para algo que, pô, não vai valer nada. Pode ser que vale alguma coisa? Até pode, mas pode ser que não valha nada. Então, você está gastando dinheiro para algo sem valor. Então, você não é incentivado para continuar aquilo ali. Já no Proof of Stake, isso não acontece. Por quê? Porque você não está minerando, você não está gastando energia elétrica, você não está gastando computador, você não tem que ter funcionário, não tem nada disso. Você tem um saldo guardado muito grande de uma moeda. Mas se aconteceu o fork, ou seja, se acontecer a separação da rede, o mesmo saldo, vamos supor que você tinha 1 milhão de moedas nessa aqui, você vai passar a ter 1 milhão de moedas nessa aqui também. Então você ganhou 1 milhão de moedas do nada, de graça. Então você é incentivado a fazer o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar nas duas, porque aqui eu tenho 1 milhão de moedas e aqui eu tenho 1 milhão também. Não interessa que aqui que separou, eu vou ficar nas duas. Entendeu? Porque aí eu dobro. Se surgir uma terceira, eu fico na terceira. Se surgir uma décima, eu fico na décima. Que aí eu fico com 1 milhão em cada uma e vamos ver o que acontece. Se chegar a valer alguma coisa, depois eu vendo. Mas o importante é que eu estou multiplicando aqui em vários criptos. Entende a diferença? Então, o Proof of Work ele é lento, ele é custoso, mas ele é mais seguro. Porque dificilmente vai existir uma quebra de change. O Proof of Stake, se tiver a quebra, eu quero saber de uma coisa? Eu vou baixar o programa da outra também, no outro computador aqui, ó, e vou ser um participante validador com esse 1 milhão de moedas que eu ganhei do nada. Entende? Esse é que é o problema. E essas divisões é ruim para a comunidade de criptomoedas, né? Porque suja a imagem. Poxa, ó, fizeram de propósito, poxa, ó, fizeram aí só para criar um esquema aí de fazer uma alta na moeda, depois eles mesmos vão vender e quem segurou vai ficar no prejuízo. Então, isso é muito chato, é muito ruim. Quando um ecossistema é criado em criptomoedas, geralmente ele tem um propósito, ele tem uma missão, né? E a comunidade fica ali em torno porque acredita no projeto. Então, se partir... E aí é ruim, principalmente, quando esse fork, essa separação, surge por parte dos cabeças ali, dos próprios desenvolvedores, né? Aí o que acontece? Suja a imagem e cai em descrédito tanto um quanto o outro, né?
Então, isso que é o nada em risco. O participante ele acaba sendo incentivado a minerar, entre aspas, a participar como um nó validador em todas as correntes que surgir, porque custa muito pouco fazer isso numa chain extra, e eles podem coletar recompensas em ambas as chains. E este é um problema para a rede, porque supostamente só uma chain deveria existir. E concordar com o estado atual dela é o propósito do mecanismo de consenso. Pô, esse final aqui é brilhante desse texto. De fato, é um problema muito grave, porque o mecanismo de consenso ele tem todo um propósito de existir, né? E aí, se nunca tem consenso e fica cada hora surgindo uma nova chain, uma nova chain, uma nova chain, né? Você cai em descrédito aquele mecanismo, né? Então, isso não pode acontecer, essas rupturas, né? Ao longo dos anos, das décadas, uma ou outra ruptura vai acontecer, mas sempre que acontece, gera muita polêmica e volatilidade nos preços, tá? Então, como vocês podem ver, o Proof of Stake ele tem esse problema, né? Ele tem esse problema porque ele acaba sendo menos seguro, né? E aí, ó, algumas moedas queriam resolver isso através de um sistema híbrido, POS, Proof of Stake, com o POW, que é o Proof of Work, né? Vamos falar de algumas aqui, ó. O objetivo dos sistemas híbridos de Proof of Work e Proof of Stake é capturar os benefícios dos respectivos sistemas e usá-los para balancear as fraquezas de cada um. O Decred está entre as poucas criptomoedas que utilizam POW e POS de forma reconhecível e as une para produzir um mecanismo de consenso híbrido ou multifatorial. As Masternode Coins, né, são, em alguns aspectos, também híbridas. O que são Masternode Coins? São moedas Proof of Stake, que tem a figura do Masternode. Quem é o Masternode? É um participante validador da rede. Tá? Vou mostrar para vocês uma moeda que tem isso. Que também são híbridas, possuindo um componente que precisa da mineração, né? Que desempenha um papel semelhante ao do Bitcoin, e uma função adicional para os nós Proof of Stake. Normalmente existe um requerimento que esses nodes especiais detenham uma certa quantidade, muita quantidade, de criptomoedas como garantia, demonstrando que podem ser confiáveis para agir em favor do melhor interesse da rede, algo muito parecido com o raciocínio por trás do Proof of Stake tradicional. A Dash é uma moeda originária do Masternode, refere-se a esse modelo como Proof of Service. Aí muda de nome, mas na prática é a mesma coisa, em essência é a mesma coisa, né? Então, pessoal, aqui ó, tá aqui o logotipo dessas duas criptos que a gente leu agora, que a gente viu o exemplo, né? De modelo híbrido. Dash é uma criptomoeda de modelo híbrido e Decred também é uma moeda de modelo híbrido. Então, como é que é isso? Vamos pegar o caso do Dash. Aqui no Dash, existem mineradores, tá? Então, existem lá pessoas que estão empregando a força computacional para minerar, para poder dar um certo nível de segurança. Só que existe também o Proof of Stake. Então, tem lá os masternodes, que são, por exemplo, para eu ser um masternode da Dash, eu tenho que ter 5.000 Dash, no mínimo 5.000. Né? Isso eu vi no site mesmo da Dash, tá? 5.000 Dash. Ao preço de $200, que é o preço atual do Dash, pô, vê aí quanto que eu tenho que ter. 5.000, né, moedas a $200. Eu tenho que ter muita grana. Então, assim, não é qualquer pessoa
que pode ser ali um nó validador na rede do Dash, né? Fiquei até curioso agora, 200, né, vezes 5.000 Dash, tem que ter $1 milhão, tá? $1 milhão para você ser validador do Proof of Stake do Dash, né? Então, não é qualquer pessoa. Mas, aí como que funciona? O Dash, ele é chamado de Dash Dinheiro Digital. Ele é ultra rápido, as transações, poxa, em 10 segundos já concluiu, o dinheiro já cai no destino, você não paga quase nada, quase zero de taxa. Como moeda corrente, é muito bom, é muito melhor do que Bitcoin, né? Quer dizer, quase toda moeda é melhor do que Bitcoin, para ser uma moeda mesmo de pagamento, né? Vamos dizer assim. E aí o que acontece? Mas, por outro lado, ela tem uma boa segurança. Por quê? Porque tem a mineração, mas tem uma segunda camada Proof of Stake. Então, como que funciona isso na prática? Todas as transações ficam só na parte dos validadores masternodes, o Proof of Stake. Fica ali. Depois de uma certa quantidade de transações, aquelas transações que estão fora da blockchain são inseridas na blockchain pelos mineradores. E a partir do momento que é inserido na blockchain, aí passa a estar super seguro, imutável, sem risco de nenhum tipo de fraude. O Eduardo está perguntando, Dash é aquela da Venezuela? Sim, eu passei o link, né, para vocês verem o documentário sobre a questão da Venezuela, e o Dash está sendo aí super usado na Venezuela também, né? Exatamente essa aí, Eduardo, tá? A Decred também, ela tem a mineração, mas ela tem uma grande comunidade de validadores que precisam ter uma boa quantidade de dinheiro lá em carteira para poder participar, e funciona da mesma forma. Os nós validadores que não fazem mineração, que tem grana ali no projeto, eles que validam os blocos, valida as transações, perdão, valida. Depois que um grande conjunto de transações ultra rápidas foi feito, pega aquilo tudo ali e joga na blockchain de uma vez só. Então, por isso que dá velocidade e baixo custo, tá? Mas ainda assim, o modelo híbrido é menos seguro do que o Bitcoin, que é 100% Proof of Work, 100% mineração, né? Então, a gente vê muita gente criticando o Bitcoin, falando que não é sustentável, assim, sustentável que eu digo na questão das mudanças climáticas, consumo energético, tal. Muita gente criticando, mas a segurança do Bitcoin vem justamente da necessidade da queima energética para isso. Porque se não tivesse necessidade de gastar muito dinheiro com energia, ele seria mais fraco, mais frágil e menos seguro, né? Então, é uma coisa que depende da outra, né? E o preço do Bitcoin aí perto de $50.000, ele vem justamente por ser uma rede extremamente segura, né? É por isso que empresas como Grayscale, MicroStrategy, né, lá do Michael Saylor, a MicroStrategy tem mais de 114 mil Bitcoins. Isso é muita grana, pessoal, muita grana. Aqui, ó, 114 mil Bitcoins vezes, sei lá, $47.500, vai dar 5,4 bilhões de dólares, né? É muita grana, 5,4 bilhões. Você acha que o cara vai botar 5,4 bilhões numa moedinha mais ou menos aí 100% Proof of Stake? Cara, o cara não vai fazer isso, não vai, entendeu? Então o Bitcoin ele é o que é e o Ethereum é o que é, porque eles necessitam desse modelo de consenso. Agora, é um gargalo, correto? É um gargalo a questão. Aí eu vou até compartilhar aqui para a gente bater esse papo mais olho no olho, que é o seguinte.
Para quem está no mercado há mais tempo, sabe que o custo de transferência, de transação está alto, né? O Ethereum esse ano, para você fazer uma validação no Ethereum, transferir Ethereum de um lugar para o outro, estava mais de 50, 100, 200 dólares. Chegou a um pico de 500 dólares para qualquer valor. Então, imagina que você quer transferir 10 dólares, mas você tem que pagar, por exemplo, 100 dólares. Você tem que pagar 100 dólares para transferir 10 dólares. Faz sentido isso? Nenhum, correto? Você vai usar uma coisa dessa? Nunca, né? Então, o que acontece? E o Bitcoin também. O Bitcoin, nos momentos de gargalo, ele chega a 50 dólares para você fazer uma transferência de qualquer valor. Então, se você quero pagar um cafezinho com Bitcoin. Tu não pode, porque a taxa é absurda, né? Claro que existem algumas soluções de segunda camada, que a gente vai falar em outra aula, o que é segunda camada. O Bitcoin tem a Lightning Network, que é o que está sendo utilizado em El Salvador, para que se possa comprar no McDonald's com Bitcoin, né? São soluções de segunda camada que baixam o custo da transferência. Mas o custo na rede principal, o custo normal de Bitcoin e Ethereum está muito alto. Porque à medida que a demanda, o número de usuários de criptomoeda explode, cresce, né? Todo mundo tentando usar ao mesmo tempo, poxa, com Bitcoin lá, um bloco a cada 10 minutos, centenas de transferências aqui e tal. Por exemplo, o Ethereum, que é muito mais rápido do que o Bitcoin, ele só faz 13 transferências, 13 transações por segundo, enquanto a Visa, o processador do cartão de crédito, é mais de 50, 70 mil transações por segundo, né? Então, assim, o Ethereum e Bitcoin não tem condições de ser usado no dia a dia como dinheiro. Não tem, né? Hoje não tem. Na rede principal. Precisa de quê? De soluções de segunda camada off-chain. Quando você escutar esse termo off-chain, fora da blockchain. Então, existem soluções fora da blockchain que de tempos em tempos são armazenadas na blockchain. Aí você traz baixo custo e escalabilidade nessas criptos, né? Em qualquer cripto. Quando se cria uma segunda camada, para dar velocidade, tá? Mas criar segunda camada para dar velocidade significa fragilizar a segurança, tá? O Litecoin, ele é uma das criptos que tem um baixo custo. O Litecoin é em torno de 17 centavos, 20 centavos, o custo ali de transferência, né? Mas ela tem ali um número de usuários bem menor, né? Tem bem menos gente, e ela fez melhoria. O Litecoin, ele utiliza como base o software do Bitcoin, blockchain do Bitcoin, mas ele fez outras melhorias que faz com que ele seja aí. Ele não é tão rápido, ele não é rápido, mas ele é barato, tá? O Litecoin é barato. E o Litecoin, sim, dá para usar até no dia a dia para alguns tipos de pagamento. E aí, pessoal, o que acontece? Nesse sentido, o Ethereum ele vai implementar em breve, no futuro, o Ethereum 2.0. Né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E o que é o Ethereum 2.0? Ethereum 2.0 vai ser uma parte Proof of Stake. Então, cara, é muito dinheiro para você ser um nó validador ali do Ethereum 2.0, tá? É muita grana. Mas vai ter isso. Então, ou seja, vai ter lá a galera que vai ser um nó validador, né, que vai ter uma grande quantidade de etéreos para poder ser ali um participante ativo, validando as transações na rede. Então, é como se fosse essa segunda camada fora da blockchain. E aí, depois, vai fazendo as inclusões periodicamente na blockchain. E aí, sim, passa a ter maior segurança, tá? Mas o Ethereum vai abrir mão da segurança que tem hoje para poder ganhar escalabilidade. Não tem jeito, vai ter que abrir mão da segurança
para poder ficar mais rápido e baixar o custo. Porque se o Ethereum não baixar o custo, ele vai ser sufocado por outras redes que estão vindo. Avalanche, Solana, Algorand, que a gente falou hoje, Cardano, né? Então, pô, tá todo mundo vindo atrás aí. O Ethereum está consolidado, mas tá todo mundo vindo atrás para criar soluções melhores. Então, o Ethereum vai abrir mão da segurança em função da escalabilidade, né? E vai virar um modelo híbrido. Ele vai continuar tendo mineradores, mas ele vai ter o Proof of Stake também, né? E a gente tem várias moedas 100% Proof of Stake também, né? Muitas aí. A Algorand, por exemplo, que a gente viu hoje na live. Se você não viu a live hoje no meu canal, quando terminar a aula aqui, aproveita o final de semana aí, ó, em vez de assistir Netflix, pô, só tem aí, agora só bota uns filmes estranhos, pega a live lá sobre algo grande que muita coisa do que está sendo dito aqui, você vai perceber que o Fred falou lá sobre o Algorand. O Eduardo pergunta assim, ó, então, teoricamente, com a chegada do Ethereum 2.0, o preço vai decolar porque muitas pessoas vão comprar Ethereum em massa para ser um validador. Não por causa disso. Não é que o preço vai subir. Sim, o preço tende a subir. Mas ele não vai subir porque vão comprar Ethereum para ser validador. Na verdade, quem vai ser validador já tem o Ethereum. Não vai comprar Ethereum para ser validador. Só vai ser o validador no Proof of Stake do Ethereum quem já tem. Entendeu? Tem muita gente, os próprios mineradores que hoje estão lá minerando Ethereum, esse vai ser o mesmo cara que vai ser o Proof of Stake. Entendeu? As baleias, as grandes baleias é que vão ser. Não vai ter alguém que vai comprar 35 mil etéreos, que tem, então vou comprar hoje aqui 35 mil etéreos para poder entrar. Não vai. Já vai ser quem já faz parte ali da alta cúpula ali das baleias do Ethereum, entendeu? Mas o preço, sim, tende a se valorizar por outro motivo. Porque a partir do momento que você baixa o custo por transação no Ethereum, você permite uma entrada de muita gente que quer entrar e não consegue. Como assim? Ó? Quer entrar em quê? Quer entrar no DeFi, né? Usar a blockchain. Então, por exemplo, para você usar o DeFi, para você fazer um farming, para você usar uma DEX, né, uma exchange descentralizada, você tem que pagar a taxa de gás do Ethereum. Muita gente hoje não faz DeFi no Ethereum por causa do custo do gás, que é muito caro. Então, o Ethereum hoje a gente brinca que é blockchain de rico, né? Porque só quem tem muita grana é que não vai se incomodar de cada vez que interagir com um protocolo ter que pagar $50. Tem que ter muita grana para ignorar $50, né? Por isso que a Binance Smart Chain, que é a blockchain da Binance, cresceu muito, porque lá você paga 15 centavos, 20 centavos de dólar para interagir com um protocolo DeFi, por exemplo. Outros, dentro do próprio Ethereum, né? A Polygon, a Matic, que é uma side chain do Ethereum. Depois a gente vai ver no detalhe sobre isso, mas é uma segunda camada, vamos dizer assim. Muito barato, Solana muito barato, Avalanche. Nossa, garganta agora pegou. Então, o que acontece? O preço do Ethereum tende a subir por causa do 2.0. Na verdade, ele não tende a subir, ele já está subindo. Ele já subiu a $4.400, agora caiu e está perto aí está em perto de 3.500, 3.600, justamente pela expectativa do Ethereum 2.0, porque vai permitir uma entrada de usuários muito maior do que tem hoje. E muitos desenvolvedores de aplicações descentralizadas vão querer ir para o Ethereum, porque hoje muitos têm ido para outras redes por causa disso, né? Então,
vai atrair muita gente e vai conseguir fazer esse movimento de entrada de usuários. O Márcio está perguntando, né? Alan, tem ideia de quando vai ser implementado? Cara, não, foi adiado, tá? Se fala em final do ano que vem, né? E aí, se não for implementado até final do ano que vem, pode trazer até problemas para o preço, né? Se tiver mais atrasos. Então, tomara que não tenha mais atrasos até lá. Mas não tem, já tem os nodes, né? Os nodes já estão sendo selecionados, escolhidos, já está tudo certo, só que não está acontecendo um consenso na comunidade. Por quê? Porque a receita dos mineradores vai cair quando for implementado. Então, tem minerador que não quer, entendeu? Porque ele sabe que no longo prazo a receita de mineração tende a cair, só cair, né? E aí o cara não quer. Então há uma disputa interna em relação a isso, um conflito de interesses, né? O cara é um dos principais da rede, mas ele não quer a evolução da rede porque ele não quer perder dinheiro, né? Então, enquanto esse problema não é resolvido, a coisa não anda, né? Parece até a política brasileira, né? Fica aquele jogo ali, ó. Se você não fizer o que eu quero, eu não voto no projeto. O projeto vai ficar engavetado aqui e tal. É política, né? Política em todo lugar. Então, tem essa dificuldade aí para poder implementar Ethereum 2.0, né? Então, pessoal, quando você for avaliar uma cripto para você investir, uma das primeiras coisas que você tem que procurar é entender qual é o modelo de consenso dessa criptomoeda. Ela tem mineração? Ela é proof of stake, né? Qualquer pessoa consegue ser proof of... Quantos nodes terão, né? São poucos? São muitos? É centralizado? É descentralizado? Por exemplo, a gente viu hoje na live do Algorand que o Algorand tem uma barreira muito baixa de entrada, então tem mais de 1.200, 1.272 nós validadores, é muita coisa. Enquanto que na BSC, na Binance Smart Chain, só tem menos de 30. Então, qual rede é mais segura? Algorand ou Binance Smart Chain? Algorand. Por quê? Porque está muito mais descentralizado, né? Quando você tem um número muito pequeno de participantes, aí o que acontece? Pode ter ali uma corrupção, alguma coisa ali, e com um universo de 1.270 e pouco já é mais difícil, né? Ó, mas sou apaixonado pelo Ethereum, mas ficar de olho em outros... Cara, cuidado com esse negócio, a gente não pode ser apaixonado pelo projeto, a gente pode gostar muito, mas assim, é aquilo, né? O sentimento nunca leva a gente a tomar decisões boas, tá? Quem vai pelo sentimento normalmente só toma decisões ruins, né? E aí o que acontece? Ethereum é fantástico, eu também acho. Mas é uma moeda que, cara, todo mundo tem que ter em hold. Não faz sentido você estar em cripto e não ter Ethereum. Você tem que ter Ethereum, né? Mas a gente não pode casar com um projeto, com uma blockchain, não, ser torcedor, não, eu não vou investir naquela ali porque eu sou 100% Ethereum. Não pode ser isso, né? Porque, como eu falei, cara, pode acontecer muita coisa. Hackeamento pode acontecer, sei lá, os principais cabeças podem morrer, poderia ter pego Covid e morrido. O Vitalik Buterin, né? E os outros. Imagina que os cabeças do projeto tivessem pego Covid e tivessem morrido. E a comunidade começasse a ficar muito dividida. E aí fizesse um fork. E aí o Ethereum caísse 80% do preço. Entendeu? Esse que é o ponto. Então, assim, a gente está num mercado muito promissor, mas que existem riscos que você nem sabe que pode acontecer, né?
Já parou para pensar nesse exemplo, por exemplo, que eu dei? A gente viveu uma pandemia. E aí? E se os principais desenvolvedores tivessem morrido na pandemia? Será que ia ter gente para continuar o projeto? Será que não? Será que a família do Vitalik, vamos supor que o Vitalik tenha 1 milhão de etéreos, mas vamos supor que a mãe dele, que eu acho que ele não é casado, cara, um cara gênio assim, normalmente o cara nem amigo tem, o cara não tem mulher, o cara não tem amigo, o cara não tem ninguém, o cara é 100% focado a vida toda naquilo ali. E aí o que acontece? Imagina que a família dele não gosta. Ah, foi por causa desse Ethereum aí que o Vitalik se afastou da gente, que ele se trancou lá no laboratório, no quarto dele, não sei o quê, eu não quero saber disso não. Quer saber? Ele morreu, a gente recebeu aqui a carteira de cripto, beleza. Vende tudo. E aí? Para onde que vai o preço do Ethereum? Entendeu? Então, eu estou dando alguns casos extremos, mas não precisa necessariamente acontecer um caso extremo para trazer insegurança no mercado, né? A gente viu essa queda forte, a última queda forte que teve aqui foi só pelo fato dos mineradores serem expulsos da China. Os mineradores já se mudaram, já estão minerando em outro país e o preço ainda não voltou para onde estava. Entendeu? Deveria ter voltado, né? Porque se o preço caiu para 30 mil por causa disso, então por que não voltou? Porque já se regularizou. Então não volta, porque tudo gera uma insegurança, uma incerteza, né? Aqui é o Márcio, ó. É que eu lucrei muito nela, sabe? Desde o ano passado, obrigado pela orientação. Vou dar um depoimento. Desde setembro de 2020, seguindo a orientação do amigo Alan, só alegria. Pois é, Márcio, mas aí, ó, você comprou a $400, né? Se não me engano, Ethereum. E aí que é 460. Então, você já está com um ganho de 10, quase, não, 10 não, mas já bateu 10 vezes o teu capital, o teu lucro. O que você tem que fazer? Primeira coisa, vender o suficiente para tirar o principal. Se lá, quando você comprou a 460, você investiu 10 mil reais, tira os 10 mil reais de lá, entendeu? No caso, eu tiraria 20, tiraria 10, ainda tiraria 10 de lucro. Porque aí agora, o que sobrou lá, você fica muito tranquilo. Pô, o mercado pode cair 20%, não está nem aí. Por quê? Porque você não perde mais, você já tirou capital, já tirou lucro também. E o que ficou, você vai ter facilidade de deixar para longo prazo. Até comentei isso contigo na live, exatamente. Depois que você tirou o principal e mais um lucro, acabou, você fica super tranquilo, nada te afeta emocionalmente, né? Não, mas ele tem, o Frank, eu não sei, depois vamos ver no Google aí, mas ele tem. É, ele é centralizado, mas toda cripto é concentrada, o Frank. Tu não estava na aula de ontem, né? Depois a aula de ontem a gente vai repetir amanhã. Na aula de ontem, ó, vou compartilhar aqui rapidinho. Aí, ontem foi um dos pontos que a gente mais falou ontem, foi sobre isso. Aqui, ó, vamos ver se a gente volta aqui rapidinho. Aqui, ó. Só para te dar uma assustada, Frank. Tô brincando, não é para ficar assustado, não. Aí, aqui, ó. Por exemplo, 98% de todos os tokens XRP está na mão de menos de 100 carteiras. Não é nem 100 pessoas, né? Porque cada pessoa pode ter mais de uma carteira. 98% dos tokens está na mão de menos de 100 pessoas. Né? O Ethereum, aqui, ó, 35% de todo o Ethereum está na mão de menos de 100 pessoas. 19% do Bitcoin está na mão de menos de 100 pessoas. Então,
Cripto é um universo descentralizado? É, mas é concentrado. Nosso mercado ele é concentrado. Pouquíssimas pessoas com muita quantidade de moeda, tá? Muito concentrado. E é daí que vem essa volatilidade absurda, né? Essa volatilidade absurda é justamente por causa disso. Porque quando um desses caras que tem muito resolve vender, sai de baixo, entendeu? Sai de baixo que o preço vai despencar. É assim que acontece. Aqui, ó, eu até mostrei ontem, Frank, e vou mostrar na aula amanhã de novo. Esse site aqui, ó, Look into Bitcoin, né? Tipo, para onde está indo o Bitcoin. E aí eu mostrei esse gráfico aqui para a galera, ó, de quantas carteiras existem no Bitcoin que possuem mais de 1.000. Pô, 1.000 Bitcoins é muita grana, né? Só que a gente tem mais de 40 milhões de pessoas que têm alguma coisa de Bitcoin no mundo, né? E de todo esse universo, apenas 2.000 pessoas, 2.125 até dia 3 aqui, ó, apenas 2.000 carteiras possuem mais de 1.000 Bitcoins. Ou seja, existe uma concentração muito grande, né? Pois é, se uma baleia sai, a onda acerta até a gente aqui. Pois é, joga até para areia, joga lá na areia a sardinha, entendeu? Quando uma baleia dessa vem, a onda quebra na cabeça da sardinha, joga lá no joga lá na churrasqueira do que está na areia, entendeu? Para fritar. Então, é bem isso. Amanhã a gente vai fazer aí a segunda aula novamente, e aí a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, o nosso mercado ele é muito concentrado. Concentrado na mão de poucos, das baleias, né? É concentrado nas exchanges centralizadas, né? É concentrado agora na direção de governos. A gente vai começar a ver governos entrando para valer e tentando aí fazer parte dessa concentração do mercado, entendeu? Mas a boa notícia é que a longo prazo o número dessas baleias vai diminuindo, que elas vão realizando muito lucro mesmo e começando a sair totalmente. E a grande massa da população que vai entrando vai fazendo com que essa volatilidade absurda vai ficando cada vez menor, tá? Pessoal, um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês. Tamo junto.